Boa noite, meus queridos. Nós vamos começar a partir de agora comunicar com vocês através de uma live. É muito diferente de pregar olhando para vocês. E aqui na minha frente eu só olho para o Eduardo, o Jota e o Max. Eu estou gravando aqui do meu escritório. E todas as domingos, sábado e as quinta-feira vamos gravar alguma coisa para que possa, através disso, abençoar a vida de vocês. A saudade é grande e a gente entende que em tudo isso há um propósito de Deus para as nossas vidas. Vocês se lembram que desde o início do ano nós temos falado muito e buscado muito o novo de Deus. Nos baseado em Isaías 43, quando ele disse que farei coisas novas, farei exigir água no deserto, enfim, o novo de Deus. Ele disse, mas eu já estou fazendo. Eu bati nessa tecla durante alguns sermões na igreja, eu estou fazendo. Olha, pessoal, vê que eu já estou fazendo. Então, para mim, apesar dessa catástrofe que tem acontecido, isso para mim é o novo de Deus. Deus tem mostrado para nós, Deus tem mostrado para a humanidade e de uma certa forma tem dito, eu estou dizendo para vocês quem é que manda aqui, quem é que está no controle de todas as coisas. Então eu não vou aqui falar sobre a pandemia, eu não vou falar sobre isso, eu vou falar com vocês a palavra de Deus, baseado em 1 Coríntios capítulo 16, verso 9. Paulo, numa das suas viagens de passagem de um lugar para outro, ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse, porque uma porta grande e eficaz se me abriu, e há muitos adversários. O que eu quero dizer com isso é que problema sempre existiu, sempre vai existir, problemas fazem parte da vida da gente. Problema significa algo que nos constrange, algo que nos desafia, algo que nos impede. Mas, por outro lado, problemas é coisas que, se você não resolver o problema, você não aprende nada na vida. Você vai ter problema com alguma coisa, muito mais problema quando você não sabe. Depois que você sabe, você vai perceber que não é difícil assim. Então, problemas sempre existiu, sempre vai existir. E não é essa dificuldade que estamos enfrentando agora, esse problema que eu quero assim chamar, que vai fazer diferença nas nossas vidas, ou que vai mudar a nossa vida, ou que vai mudar a nossa caminhada com Cristo. Nesse texto, Paulo dá dois ensinamentos. Uma porta grande, que ninguém fecha, e que foi Deus que abriu. Ele nunca disse que as portas, Deus nunca disse que as portas que ele abre não tenha problema. Isaías 45, 2, ele disse, olha, independente da situação, eu irei adiante de vós. Isso significa que eu, você, nós precisamos ir. Quando ele disse em Mateus 28, 20, eu estou com você todos os dias, ele disse, eu estou, mas ou seja, nós precisamos fazer a nossa parte que ir. E nesta promessa não diz que estando conosco nós não teríamos problema. Então, o que são problemas e adversidade na vida? São, muitas vezes, as pessoas no mundo que vemos hoje vivem num extremo muito grande. São aqueles que dizem, o mundo jaz no maligno, não há nada de bom para nós aqui na face da terra. Ao contrário disso, Salmo 115, verso 16, diz que os céus são os céus do Senhor, mas a terra ele deu aos homens para que a conquiste. Então é só conquistar. Um extremo é achar que o inimigo não vai permitir isso. Salmo 1, verso 3 diz que se eu temo ao Senhor, serei como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, e tudo quanto fizer prosperará. E disse mais, Salmo 23, 5, que Deus prepara uma mesa para mim na presença dos meus inimigos, e ainda unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice transborda. Mas o texto diz, porta grande e adversidade. As duas coisas são juntas, não dá para separar uma da outra.
Em uma nós podemos analisar a teologia da prosperidade. Você dá 10 que você ganha 100, né? E isso não é o que a Bíblia ensina. E a outra é a teologia do negativismo. Nada vai dar certo. O inimigo anda furioso. Sangue de Jesus tem poder. O certo é que Deus abre portas grandes, mas nenhuma delas vem sem problema. Todas as grandes coisas têm problemas. Deus prometeu ao povo de Israel que daria para eles uma terra prometida, uma terra que mana leite e mel. E quando eles chegaram na terra, havia gigantes sobre ela. Então, se Deus disse que está conosco, não importa qual seja o tamanho do adversário. É isso que nós temos que entender. Se Deus prometeu, Ele não falha. Nós falhamos, o homem falha, o ser humano falha, mas se Deus prometeu ficar conosco, independente da circunstância, independente da situação, do problema que estamos enfrentando, Deus vai estar conosco. Então, sinalizar na nossa vida tudo que nós temos à nossa volta, as coisas boas, as coisas ruins, né? Todas elas, tudo que faz parte do nosso dia a dia, elas têm problema, certo? Então, se você analisar, um casamento tem problema? Tem problema, certo? Mas todo mundo quer casar. Ter um carro tem problema? Tem problema. O carro é gostoso, você entra, se locomove, mas quando chega a manutenção, quando chega a oficina, quando você tem que encostar na bomba de combustível, isso tem problema. Então, ter um marido tem problema? Claro que tem problema, ainda mais nesses dias que a mulher tem que suportar o marido em casa. Isso é algo novo para algumas mulheres, que os maridos ficam o dia inteiro fora. Agora, suportar o marido o dia inteiro não vai ser fácil. Então, isso é só um problema. Mas eu pergunto se você quer ficar sem o seu marido. Ter uma mulher tem problema? Claro que tem problema, muito mais agora nesses dias, né? Ela não está acostumada com você em casa e você ficando em casa o dia inteiro vai incomodar muito e isso com certeza vai gerar problema. Então tudo tem problema. Ter um emprego tem problema? Tem. Você vai encontrar parceiro de trabalho chato, chefe chato, patrão chato, mas quem é que consegue ficar sem um emprego? Então ter uma empresa é melhor? Não, ter empresa também tem problema. Eu diria que talvez o problema do patrão ainda seja maior do que o empregado. Então nada na vida vem sem problema. Tudo na vida, por melhor que seja, ele vai vir com problema. Mas tudo isso temos que entender que faz parte da vida. Nada na vida vem sem problema. Tudo que é bom tem problema. Até o novo vem com uma coisa negativa. Quando não tem problema, um dia ele se acaba. Presta atenção, quando você compra um televisor, quando você compra uma geladeira, você usa ele 10, 15, 20 anos. Quando ele acaba, mas puxa vida, acabou. Então até o novo tem problema. Quando ele não vem com problema, mas um dia ele acaba e aí ele vai se tornar um problema, porque nós nunca vivemos numa casa e estamos pensando, preciso guardar dinheiro que o carro vai estragar, preciso comprar outro. Eu preciso economizar dinheiro porque a geladeira vai estragar. Não, a gente nunca está preparado para isso. Então, quer queira ou quer não, sempre tem problemas à nossa volta. Por exemplo, comer não é bom, né? Comer é ótimo, é uma delícia comer. Mas como de tudo exagerado para você ver, né? Então, o que a gente faz com o problema? Resolve o problema. Os problemas surgiram e os problemas vão surgir para que nós resolvemos os nossos problemas. Quem não consegue resolver problema, que resolver os seus problemas, não é uma pessoa bem resolvida. Você pode até ser uma pessoa inteligente, mas se você não consegue resolver os seus problemas, você é uma pessoa mal resolvida. Às vezes a gente acha que a vida não é justa para conosco. Por que tem que passar por isso? Por que tem que ser dessa maneira? O que precisamos entender é que o fracasso é coisa temporária. Fracassar na vida não significa que somos fracassados. Agora imagine você para um atleta que às vezes perde e às vezes ganha.
né? É muito raro um time, uma equipe, todos os anos estar na liderança sempre, né? Sendo líder. É muito difícil todos os anos se ganhar todos os campeonatos. Às vezes perde e às vezes ganha. Agora você imagina uma equipe ou um atleta que às vezes vai jogar muitos jogos sempre perdendo. Então ele não desanima porque perdeu. Porque para ele, ganhar é bom sim, mas não é mais importante. O que nós temos que entender é que todas as pessoas que venceram na vida provaram o fracasso, né? Não é porque eu fracassei que eu sou um fracassado. É saber perder, e saber perder é uma virtude. Agora, desistir, não enfrentar o problema, aí sim já é uma derrota. Então, vamos entender o seguinte: se você olhar, conversar com a pessoa bem-sucedida na vida, você vai entender e ele vai dizer para você que muitas e muitas vezes ele já fracassou. Então, todos os que venceram usaram o fracasso para aprender, e isso é importante. Os problemas surgem para que a gente possa aprender com eles, é aprender e conquistar as nossas vitórias. Precisamos entender que o fracasso é só um trampolim para chegar à vitória. Ninguém vai conseguir ser vitorioso se não aprender a lidar com os problemas, resolver os problemas e tirar de letra para que se possa a cada vez mais avançar. Quem não aprende com as derrotas nunca vai ser vencedor. Então eu tenho dito muitas vezes, ensinado muitas vezes, que não é importante só você resolver o problema, mas sim você ver e analisar, descobrir o que é que causa o problema, qual é a raiz do problema. E aí quando você resolve isso, o problema vai acabar para sempre. Então quem não aprende com as derrotas nunca será um vencedor. A vida nos traz surpresas desagradáveis e inesperadas. E nem sempre bate na nossa porta e pede licença para entrar. E ninguém está preparado para elas, para as divergências e para os problemas da vida. A gente vive se surpreendendo. E até quando, Senhor? Por que, Senhor, acontece comigo? Por que tem que ser assim? Mas de novo isso? Ninguém está preparado para o problema. Ninguém está preparado para enfrentar as adversidades e os obstáculos da vida. Mas, infelizmente, eles batem na nossa porta. Então, é natural sentir o fracasso. A gente é ser humano. E ser humano não foi feito para perder. O ser humano foi feito para ganhar. Aliás, Deus diz para nós, aí está a terra para que nós possamos conquistar, né? Mas as dificuldades da vida, elas são normalmente como uma pancada, certo? Você leva uma pancada em qualquer parte do corpo, você não sente, você não consegue ver ela, mas você sente a dor. Assim precisa ser o fracasso na nossa vida. Nós, ser humano, não fomos feitos para perder, e sim para dominar. Então o problema vem para que você resolva. Agora tem gente que ao invés de resolver o problema, foge. E quem foge nunca vai aprender. E só é bem resolvido na vida quem sabe resolver os problemas. Então eu não sei como é que você está encarando a situação. Mas Deus está nos mostrando, dando a nós uma chance, uma oportunidade de nós revermos alguns conceitos, certo? Quantos homens que muitas vezes não têm prazer de estar em casa. Do trabalho, vai para uma rodinha, vai não sei para onde, a casa não é o melhor lugar do mundo para ele. Agora a casa é o seu refúgio, é o lugar onde você tem que ficar. Quantos homens, quantos pais não tinham tempo para os seus filhos? Agora você vai ter que passar pelo menos 30 dias junto com os seus filhos, né? Vão aprender a conviver juntos, vão aprender a compartilhar. Isso, de certa forma, é um problema, mas você precisa aprender a resolver esse problema e daqui a algum tempo você vai sentir saudade desse problema que você está passando hoje. Então tem gente que só sabe dizer não. Eu não sei. Isso é muito complicado. Quando as pessoas têm por mania dizer não. Só não sabe quem nunca procurou saber. Nem pensa sobre o assunto, não busca resolver, não vai em busca do saber. Muitas vezes nós só queremos respostas prontas. É como aquele que quando o ímpio pergunta algo sobre a Bíblia, diz, sabe que eu já ouvi isso aí, mas eu não sei. Eu preciso perguntar para o pastor, ver onde é que está escrito. Nunca sabe, quem nunca sabe não resolve, e quando não resolve você tem problema.
Os maiores, as pessoas que mais têm problema na vida são aquelas que não conseguem resolver os seus problemas. Tem pessoas que a vida vai ser um acumulado de problemas, porque ela vai passando, empurrando com a barriga, um por um, e nunca resolve os problemas. E quando não resolve, você tem problema. Já pensou se você fosse ao médico e ele te dissesse para você: olha, eu não quero nem ouvir falar de doença, certo? Você procura o seu pastor, ele disse: olha, eu não quero nem saber de falar de problema, certo? Por quê? Porque o médico também tem dor, o pastor também tem problema. Só que o médico foi chamado para curar a dor, para sarar a dor. E o pastor foi chamado, ele é preparado para resolver problema, para conversar sobre o problema. Então, problemas são para ser resolvidos. E Paulo disse em 1 Coríntios 2,16 que nós temos a mente de Cristo, somos sábios. Então eu quero aproveitar essa chance para chamar a atenção para isso que Paulo está dizendo. Somos sábios. Será que nós somos sábios de verdade? Como é que nós estamos usando a nossa sabedoria nesses dias de quarentena? O que é que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Eu sei que esse é um tempo propício para você explorar Netflix, mas ninguém vive Netflix todo o tempo. E isso que está acontecendo não é brincadeira, é tempo de nós refletirmos e de nós acionarmos a nossa fé, porque a palavra de Deus está se cumprindo e nós não podemos, e eu quero dizer para você, não fique na sua casa entediado, angustiado, porque eu sei que é difícil, realmente que foge a nossa rotina, foge os nossos costumes, mas é um tempo de reflexão. Isto é um problema que você precisa aprender a resolver. Então, quando Paulo diz que nós somos sábios, vamos saber lidar e administrar essa situação, esse problema nesses dias de quarentena. Então, resolva os seus problemas. Tiago 1,5 diz: quem não tem sabedoria, peça a Deus. Então, não fuja dos problemas. As grandes portas podem estar nos grandes problemas, por isso é importante que você saiba resolver os seus problemas. Imagine que Deus abra uma porta para você, mas ao abrir essa porta você vai deparar com muitos problemas. Se você não sabe resolver os problemas, a tua bênção, a tua vitória, a tua maior conquista está após resolver os problemas. Então é muito importante que nós precisamos aprender a resolver os nossos problemas. E quando vencemos, crescemos, e quando crescemos, aprendemos, e vamos dizer para o problema: o meu Deus é maior do que os meus problemas. O mundo está à procura de gente que saiba resolver problemas. Quando você resolve o problema, você se recupera. E aí que faz a diferença. As pessoas vão olhar para você, seus amigos, seus parceiros, alguém que te conhece, vizinho, e vai dizer: nossa, você viu? Ele estava cheio de problema, o cara estava tudo enrolado, não é que ele conseguiu se sair dessa? Então é importantíssimo que nós, seres humanos, nós cristãos, aprendemos a resolver os nossos problemas, porque é muito importante, e é muito claro isso: quem não sabe resolver problema é muito tendencioso a ser um problema para muitas pessoas, porque quem não sabe resolver problema normalmente é aquele que cria problema. Então o problema é que a gente fica olhando só para a adversidade. Quem sabe muitos de nós estamos olhando como é que vai ser daqui 30 dias. Quem vai pagar o meu salário? Quem vai pagar as contas? Certo? Para nós, comunhão e adoração, eu tenho dito que esse ano é um ano de nós experimentarmos o novo de Deus. Talvez o novo de Deus não seja aquilo que nós queríamos, que nós nem gostaríamos de provar, mas é o novo que Deus está trazendo para nós. E para mim o que está muito claro é isso: Deus está dando para nós uma nova oportunidade, uma nova chance, e eu ouso dizer, talvez a última chance para a igreja aqui na face da terra. Quem sabe você não foi muito de vir para a igreja? Vir para a igreja para você, no pleno domingo à noite, não faz muita diferença. Se você vem, vem. Se você não vem, não vem. Mas é necessário entender que nós estamos vivendo um tempo novo, extraordinário. Às vezes nós nunca vamos gostar de enfrentar o novo. O novo exige mudanças.
o novo exige adaptação, o novo exige nós sair do nosso conforto, né? E enfrentarmos algumas coisas, mas o novo sempre vai trazer coisas interessantes para nós. Então, nós precisamos entender isso, né? Não ficar olhando para o problema, né? Olhar para o problema que estamos enfrentando, sim, isso é um problema, sim, isso é real, sim, e isso é sério, sim, mas o nosso Deus está conosco, né? Então, vamos entender isso, né? Quem sabe eu tenho uma facilidade de não me preocupar com o horário e com o tempo agora, porque eu sei que ninguém está encostando na cadeira, espreguiçando, ele está sentado ali, mas na cabeça dele já está lá fora no carro. E depois fica pensando, quer vir no culto, tem que saudar um irmão, saudar todo mundo, eu não vejo a hora de chegar em casa, me espatifar no sofá, ver os gols do Fantástico. Não tem nada disso acontecendo, né? E eu sei que também você não está com pressa de ir embora, porque certamente você está aí, esparramado no seu sofá, confortavelmente, mas entenda, isso é muito sério. Isso sim é um problema, mas Deus espera que nós resolvemos. Quando é Deus quem abre a porta, é só entrar e simplesmente ignorar o adversário. É interessante isso, certo? Se acompanha a jornada do povo de Israel, quando eles saíram do deserto, eles enfrentaram os obstáculos, tiveram grande esperta de todos que saíram de Israel, a maioria morreram no deserto, não porque Deus quis, mas porque eles foram teimosos. Foram aqueles que ao invés de criar problema, a Bíblia relata muito claro isso, que eles faziam fila na tenda de Moisés, porque todo mundo vinha só para trazer problema. Então, meu querido, se você não consegue resolver os seus problemas, se você não sabe resolver os seus problemas que vai surgir a cada dia mais, então saiba que você realmente tem um problema. Então, é Deus que está conosco, é Ele que vai na nossa frente e que a vitória é nossa, é só dar graça. 1 Coríntios 15, 57 diz, graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tudo na vida vai passar, até o céu e a terra, mas nunca a palavra de Deus. Então creia nisso. Essa crise vai passar, esse corona vai passar, a dificuldade financeira que pode surgir vai passar, tudo, mas a palavra de Deus não vai passar. E o que nós temos como palavra de Deus para nós, como igreja, que nem as portas do inferno vai prevalecer contra ela. Então, se Ele diz que tem uma porta grande para você, entra, toma posse em nome de Jesus. A porta que Ele abre, ninguém pode fechar. É a certeza de que tudo passa, nos encoraja. Certo? Então, por mais que você fica um pouco frustrado com a situação, com essas mudanças radicais que está acontecendo, de ter que ficar em casa, que eu entendo que para algumas pessoas ficar em casa é o verdadeiro martírio. Para mim, o melhor lugar do mundo é a minha casa e depois a igreja. Então eu não tenho nenhum problema com isso, né? Porque eu não venho para a igreja nos cultos normais, mas eu venho para o meu escritório todos os dias, estou aqui nesse momento gravando essa live para vocês, então eu não tenho problema com isso. Então vamos entender o seguinte, aprenda a resolver este problema, senão ele vai se tornar sim um grande problema para a sua vida. Então, se isso vai passar, nos encoraja. Presta atenção, quando o sol não brilha, está o sol nublado, o tempo nublado, o sol não brilha. Você não vê o sol, certo? Mas você precisa ter certeza que o sol continua lá. Ao terminar as nuvens, quando ela for embora, o sol continua lá. Quando você olhar para o céu e não ver as estrelas brilhando, você tem que ter uma certeza, elas continuam lá. É uma questão de dias, quando as nuvens forem embora, as estrelas vão continuar brilhando, porque elas não vão sair de lá. Então é isso que diz a palavra. Tudo vai passar, é uma questão de tempo. Se tudo passa na vida, quando as tempestades passar, vai voltar tudo novamente o normal, e eu tenho certeza para melhor. Quando eu falo isso, não estou falando em questão financeira, mas eu estou falando isso como igreja. É porque quando isso passar, estamos mais perto da volta de Cristo, estamos mais ansiosos, mais desejosos. Talvez para algumas pessoas isso vai ser complicado.
Quem não gosta de igreja, quem não gosta de comunhão, isso vai ser um tempo ótimo para ele. Mas para aqueles que gostam de comunhão, que já está com muita saudade dos irmãos, de estarmos juntos, de confraternizarmos, vamos querer muito mais isso. E isso faz parte do projeto de Cristo, preparar a sua igreja para levar e estar com ele para sempre. Então não importa qual seja o problema que te impediu ver a Deus. Ele continua lá. Não importa quantos são os seus adversários, a porta grande e promissora continua aberta para você. Tome posse disso e seja um vencedor em nome de Jesus. Jeremias 29:11 diz Deus: eu estou seriamente pensando em vocês. Eu estou pensando coisas boas a seu respeito, paz e não mal, e vou dar a você aquilo que você espera. O que é que você está esperando de Deus? Se a vida tem problemas, Deus tem a solução. O que é que você tem esperado de Deus? Nada do que está acontecendo agora vai interromper aquele projeto que Deus tem para mim, para você e para as nossas vidas. Tudo aquilo que Deus planejou, nada fugiu do seu controle. Essas coisas que estão acontecendo no mundo não é para castigo nosso. Talvez seja para um alerta, para puxar a orelha, porque o ímpio acha que o ímpio consegue tudo. Deus tem de alguma maneira feito com que nós nos igualamos. Se você perceber hoje, o rico não é mais rico. O carrão que ele tem, ou o fusquinha que ele tem, a mansão que ele tem, ele mora, e o casebre, não faz diferença. Todos nós estamos impedidos de sair das nossas casas. Quem tem muito dinheiro não pode viajar, não pode sair de férias. Então Deus está mostrando para o homem, sou eu que dito as regras. Sou eu que mando nessa terra, sou eu que faço e desfaço. Então o que Deus prometeu, o projeto de Deus para a nossa vida, o projeto de Deus para a nossa igreja, para a igreja do Senhor na face da terra, não vai acabar. Não é esse problema que vai fazer Deus mudar de ideia. Então escute isso, preste atenção. Quando Daniel foi parar na cova do leão, Deus estava com ele. Era um baita de um problema. Chegou e disse: se você não parar de orar esse Deus, não vamos te jogar na cova dos leões. Ele disse: eu não vou parar de orar, porque Daniel sabia o Deus que ele servia. Quando jogaram os 3 jovens na fornalha de fogo ardente, Deus estava com eles. Eles foram avisados: se vocês não parar de orar, se vocês não buscar só o Deus que nós estipulamos, vou jogar vocês na fornalha de fogo. Não tem problema, pode jogar, certo? Eles tinham um problema. Quando Pedro estava na prisão, Deus estava com ele. Era um baita no problema. Pedro era um pregador da palavra. Pedro não fez nada de errado. Mas Pedro enfrentou o problema. Foi parar na prisão. Mas lá na prisão, Deus estava com ele. Quando Paulo e Silas também presos, com os pés no tronco, com vergonha no lombo, que apanharam bastante. Por que eles apanharam? Qual foi a coisa errada que eles fizeram? Nenhuma. Mas enfrentaram grandes problemas. Foram presos, apanharam, mas lá no cárcere Deus estava com eles. Quando Davi enfrentou Golias, havia um exército, havia multidão, um exército bem preparado, que ninguém teve coragem de enfrentar o Golias. Então, quando Davi deparou com a situação, ele viu que o povo de Israel, que a nação de Israel estava passando e enfrentando um grande problema. Ele enfrentou o gigante porque Deus estava com ele. Quando Moisés deparou com o Mar Vermelho, recém tinha saído das garras de Faraó, mas a promessa de Deus é que Deus os levaria para uma terra prometida. Mas recém-saídos eles estavam diante do Mar Vermelho, enfrentando um grande problema. Agora observe isso, querido, nada do que esses nomes que eu citei, os problemas que aconteceram, não mudou o projeto de Deus para a vida deles. Se hoje estamos enfrentando a pandemia, um grande problema, isso não vai mudar aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus tem para você, para a sua família, para o seu projeto. Diz o texto: eu continuo pensando coisas boas para você. Pensamento bom, de paz, para dar a você aquilo que você espera. Quando Elias enfrentou os profetas de Baal, ele era sozinho contra 400 profetas. Elias tinha tudo para ser linchado, jogado a sua carne aos cães, né? Ele estava diante de um grande problema. Um homem contra 400 homens.
ele venceu porque Deus estava com ele. Então os problemas sempre existiu, sempre vai existir. Deus não promete nos livrar do problema, mas promete estar conosco no problema. Para ter todos esses homens tiveram grandes problemas, mas todos os problemas Deus estava com eles. Deus sempre vai estar conosco, meu irmão. E isto é promessa, está escrito na sua palavra. Marcos capítulo 12, 31 diz: vai passar o céu, vai passar a terra, mas as minhas palavras não vão passar. E Deus tem promessa para nós, Deus promete para o seu povo. Deus nunca desiste de nós. Enquanto estivermos neste mundo, vamos ter muitos problemas. Mas escute uma coisa: para onde nós vamos, os problemas não vão conosco. Para onde Deus vai nos levar, os problemas não poderão ir. Então o importante é que nós nunca somos e nunca seremos um problema para Deus. Quando Paulo fala que nada nos separará do amor de Cristo, muito menos são os problemas. Que Deus possa te abençoar nesta noite. Eu quero orar com você agora, orar por você, por sua família. Talvez a saudade nos impede de ver, mas a comunhão através do Espírito Santo nos une. Ore por nós. Estamos orando por vocês. Ore muito mais além daquele relógio de oração que você tem. Leve aquilo a sério. Não sei por quanto tempo isso vai durar. Nós vamos, na medida possível, os cultos serão transmitidos. Estamos pensando seriamente, a partir da semana que vem, termos as nossas lives transmitidas com louvor, né? Lá dentro da igreja, falar para as cadeiras vazias, mas estamos pensando em fazer isso. Continue firme no propósito. Esse é um problema que Deus está conosco, como sempre vai estar, sempre tem estado. Não olhe para o problema, olhe para trás no decorrer da sua caminhada com Cristo. Eu não sei com quanto tempo, mas a mim 48 anos. E nesses 48 anos eu nunca consegui ver um segundo sequer que eu possa dizer: não, Deus não estava comigo nesse negócio. Deus sempre vai estar conosco, independente do problema. Não fica traumatizado com isso, não entre em pânico. Fique em paz, Deus está conosco. Faça seu papel na quarentena, cuide-se direitinho. Vamos fazer o nosso papel como cidadão, né? Vamos ajudar a nossa nação, ajudar o Ministério Público a resolver isso. Isso não é só um problema nosso, isso é um problema do mundo inteiro. Então presta atenção. Deus sempre vai estar conosco. Não é esse problema, nenhum outro problema que vai nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Receba essa palavra nesta noite, em nome de Jesus, e vamos orar. Pai Celestial, em nome de Jesus, rendemos graças ao Senhor. Mesmo ausente, Senhor, nós estamos presentes através do Espírito Santo do Senhor. Eu quero abençoar a cada um dos meus irmãos, cada lar, cada família. Deus, a saudade é muito grande. E é difícil imaginar, Senhor, e a gente nunca pensava de passar por uma situação como essa. Talvez faz nos lembrar que nós desperdiçamos muito tempo. Poderíamos ter abraçado muito mais, poderíamos ter estado junto muito mais, poderíamos ter cultuado ao Senhor muito mais, mas eu sei que em tudo isso o Senhor tem um propósito. Nós muitas vezes nos afligimos, nós muitas vezes podemos até perder o controle, mas eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas. Abençoa, Senhor, os nossos idosos, que eu me incluo nele. Guarda, Senhor, guarda o meu lar, guarda a minha família, guarda o lar, guarda a família dos teus servos. Eu oro, Senhor, abençoando a nossa igreja, que a igreja como uma adoração seja uma igreja abençoada cada dia mais. Eu oro, Senhor, para a nossa cidade, que Foz do Iguaçu seja guardado pela tua misericórdia. Existem milhares de irmãos que estão cultuando ao Senhor desta mesma maneira à distância. A distância não vai nos separar do teu amor. A distância não vai impedir nós te louvarmos. Então nos ajuda, Pai. Abençoa o nosso país, abençoa o nosso mundo. Deus, faz com que o homem entenda que o Senhor está dando uma última chance para que o homem se aproxime de ti, para que o homem renda aos seus pés, para que o homem reconheça que só o Senhor é Deus e só o Senhor pode fazer tudo aquilo que ninguém pode fazer. Abençoa nós, abençoa todo o teu povo. É a nossa oração agradecida a ti, no nome de Jesus. Que o amor de Deus e a graça de Jesus e o Espírito Santo continuem na vida de vocês, agora e sempre. Amém.